Olá, turminha do terceiro ano. Vamos dar continuidade, agora dando início ao nosso conteúdo de hoje, certo? Faremos a leitura dessa fábula, que é com o título A Raposa e as Uvas, ok? Mas antes de fazer iniciar a leitura, a tia vai ler esse primeiro textinho aqui em cima. Você é uma pessoa persistente? Gosta de continuar tentando até conseguir alcançar um objetivo? Ou prefere recuar diante de alguma dificuldade? Vamos ler o próximo texto. Eles nos faz refletir a respeito da persistência. Para quem não sabe ainda o que é persistência, vamos acompanhar a leitura que pode ser que você entenda durante o caminho, ok? A raposa e as uvas. Uma raposa morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Não pensou duas vezes e, depois de certificar-se de que o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher seu alimento. Para isso, não poupou esforços e, usando os seus dotes, conhecimentos e artifícios, resolveu pegá-las. Mas, embora fora do seu alcance, não desistiu sem antes tentar de todas as formas. Desolada, cansada, faminta e frustrada, com o insucesso de sua empreitada, suspirando, deu de ombros e finalmente se deu por vencida. Por fim, deu meia volta e foi embora. Apesar de desapontada com o seu fracasso, ainda saiu consolando a si mesma, e disse: Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras, como imaginei a princípio. Moral da história 1. Ao não reconhecer ou aceitar as próprias limitações, perde o indivíduo a oportunidade de ouro de corrigir suas falhas. Moral da história 2. Cada limitação não corrigida potencializa nossos pontos fracos e eventuais desvios de caráter. Ok? Gente, vocês também podem ler, ou ler não, assistir essa fábula no YouTube. Coloca lá o título A Raposa e as Uvas e vai passar toda a historinha por vídeo, ok? Vamos seguir na página 8. Ó, gente, na página 8 nós temos duas atividades, esse jogo rápido e o desafio. O jogo rápido, no livro de vocês tem assim, ó, você e seus colegas, tá? Então, vamos mudar os colegas para você e seus pais, você e seus irmãos, você e seus tios, você e alguém que passe o dia com você, que esteja com você diariamente, tá certo? O que é que vocês precisam fazer? Ah, tia, mas eu não tenho ninguém, eu fico sozinha, minha mãe não pode, ou tá sem tempo. Não tem problema. Você vai tentar fazer sozinho, que também não é difícil, a tia vai fazer a correção na próxima aula, tá? O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o próprio glossário referente à fábula. Tia, como assim? Eu não estou entendendo. Você vai pesquisar o significado dos vocábulos, ou seja, o significado das palavras que estão aqui, certo? Num dicionário. Aí o que você vai fazer? Você vai ao texto, voltar ao texto e vai olhar. Primeira palavra letra é o quê? Jejum. Aí vai ler a frase: uma raposa morta de fome depois de um jejum. Aí vai ver quais são os significados da palavra jejum. E dado os significados, você vai ver qual é a palavra que mais se encaixa com o jejum, do que seria jejum. Certo? Você não precisa colocar todos os significados, você vai colocar apenas uma definição. O que seria jejum? Tá certo? Após essa atividade que você fizer, tem um desafio. Releia a fala da raposa. A fala dela é o seguinte: Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras como imaginei a princípio.
E daí, deixa eu virar o celular que fica melhor. E daí, as uvas estragadas, as uvas estavam estragadas realmente? E você vai responder, tá certo? Questão número 2, você vai fazer no seu caderno. Então, turminha, esse desafio, a tia gostaria que você fizesse ele num caderno, tá certo? Fizesse o cabeçalho, copiasse a primeira questão e copiasse a segunda questão. E daí a segunda questão é uma ilustração da cena da fábula, tá bom? Aí você vai para a próxima atividade, que é o jogo rápido. Só que antes da tia explicar a atividade do jogo rápido, eu vou dar uma leiturinha rapidinha sobre as estruturas da fábula, tá? Gente, a fábula ela tem 3 estruturas, certo? Nós temos a fábula é um gênero textual no qual a narração de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Como assim, tia? Imaginários? Imaginários é aquilo que vem da nossa imaginação. Geralmente as fábulas apresentam a estrutura a seguir. Primeira estrutura, que é a apresentação, é a parte em que se expõe alguns personagens e algumas circunstâncias da história, tá? Como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. A próxima estrutura é o conflito, é o momento em que algo acontece provocando mudanças na parte inicial. Terceira estrutura é o clímax, é o ponto máximo da história. E o quarto e última estrutura é o desfecho, que é a solução do conflito e encaminhamento para o final da história, certo? Então, para se formar, se criar uma fábula, nós precisamos dessas 4 estruturas para poder ela ter uma sequência e realmente parecer com o gênero textual da fábula, tá? E através dessas 4 estruturas é que você irá responder essa atividade. Como assim, tia Bruna? Vamos lá. Letra A. Complete as frases a seguir de acordo com o que você aprendeu. Letra A. O primeiro parágrafo da fábula A Raposa e as Uvas é qual? Qual é a primeira parte? Aí você vai ver se é a apresentação, se é o conflito, se é o clímax ou se é o desfecho, né? Lembre-se que a apresentação é a parte em que se expõe alguns personagens e algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá, né? A gente pode ver que ela é logo no início da fábula, tá? E em seguida vem quem? Vem um conflito. Então, o parágrafo que apresenta o conflito é o... Qual é o parágrafo? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? No terceiro parágrafo acontece o quê? Qual é o que é o terceiro parágrafo aqui? O pararã acontece quando a raposa desiste de pegar as uvas, vai embora e sai fazendo pouco das uvas. E aí você vai dizer qual é um desses aqui, tá certo? Pensa direitinho e na próxima aula a Ti vai fazer a correção das 2 atividades, das 2 páginas. Beijos e até a próxima aula.